Bom dia, querido e amado ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você. Se inscreva no canal Verdade que Salva. E você que já se inscreveu, que compartilha, que faz a sua sugestão, que está dando o seu apoio, a sua visualização, muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos meditando aqui um pouquinho na palavra de Deus sobre o tabernáculo e hoje queremos falar sobre o altar do holocausto. Nós falamos de toda a divisória do tabernáculo e a sua porta. A porta do tabernáculo. Quem entra pela porta do tabernáculo, logo de frente vai encontrar o altar do holocausto, chamado também altar da transferência. Transferência, onde nossos pecados foram transferidos, onde os pecados são transferidos. Esse altar do holocausto aponta para Jesus Cristo, para a cruz de Jesus Cristo. Está escrito aqui em Hebreus 9, 22. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, amado, o altar do holocausto é o lugar onde se realizavam os sacrifícios, principalmente de animais, as ofertas de animais e as ofertas de vegetais eram queimadas nesse altar. Esse altar, pela primeira vez, quem acendeu esse altar foi Deus. É um altar praticamente grande, suficientemente grande. Então esse altar nos aponta para Jesus Cristo, para a cruz de Cristo. Foi onde Cristo foi totalmente consumido na cruz. Ele foi totalmente entregue e derramou o seu sangue. Mas até que nos chegasse a plenitude dos tempos, onde o Senhor Jesus, a vítima, o sacerdote especial, o sumo sacerdote, que com sua vida pôde nos comprar para Deus, nos resgatar da morte, então Deus ordenou esse altar, que o povo de Israel deveria, no tabernáculo, ter esse altar e fazer as suas ofertas. E ali nesse altar as ofertas eram totalmente queimadas. Assim como Cristo foi totalmente consumido naquela cruz, assim as ofertas ali também eram totalmente queimadas. Então, quem passava pela porta já se deparava com esse altar, o altar do holocausto. Eu gosto muito do nome, ou altar da transferência. Transferência do quê? Dos nossos pecados sobre Jesus Cristo. Foi o que ocorreu na cruz, né? A transferência também por causa do quê? Aquele que ofertava, as pessoas levavam a sua oferta e colocavam a mão sobre a cabeça do animal, orava, e aquele animal era sacrificado. Ele, culpado, colocava os seus pecados sobre o animal inocente. Foi isso que aconteceu quando Jesus se entregou por nós na cruz. Nós, pecadores, colocamos sobre ele os nossos pecados. E ele assumiu nossos pecados, tomou as nossas enfermidades, tomou as nossas transgressões, tomou os nossos pecados e assumiu eles na cruz, não é? E nos deu liberdade. Então esse altar aponta para Jesus Cristo, aponta para a cruz de Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Nós deveríamos morrer e ser condenados. Mas graças a Deus, ele morreu em nosso lugar. Como ele é justo, ele ressuscitou e está vivo, está diante de Deus. Quando Adão e Eva pecou, para cobrir a nudez deles, Deus ordenou que fosse sacrificado um animal. Então é assim, para cobrir a nossa nudez, a nudez do nosso pecado, que nos leva à morte eterna, à condenação eterna, o Senhor Jesus, Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós,
para derramar o seu sangue, como nós lemos ali. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há reparação, não há purificação. Uma coisa que podemos lembrar também é que esse altar tinha um acesso fácil, porque todos poderiam fazer a sua entrega. Quem passa por essa porta e chega nesse altar deve fazer também, se despojar do homem velho, se despojar dos seus pecados, os seus desejos pecaminosos, os seus desejos carnais, e entregar também a sua vida. Porque quem passa pela porta, que recebeu a Cristo, e a porta é Cristo, deve fazer também essa entrega, esse despojamento de vida, da sua vida mundana, da sua vida pecaminosa, e passar a servir o Senhor. Esse altar também aponta como Jesus é o único caminho. Por isso que esse altar, como a porta, é um altar de holocausto, onde a pessoa entrega a sua vida a Cristo, o único que pode nos perdoar os pecados e salvar a nossa vida. Então, esse altar de holocausto também é único. O Senhor se doou, se entregou por nós, né? Nesse altar tinha 4 chifres nas pontas deles, significando que poder, autoridade, proteção que nos vem da parte de Deus, né? Então é isso que o Senhor faz por nós, nos protege. Esse altar também era um lugar de refúgio. Quando alguém cometia alguma transgressão, algum mal, e os vingadores iam atrás dele, tinha a possibilidade de correr nesse altar e segurar nesses chifres para tentar alcançar misericórdia. Esse altar também tinha essa finalidade. Adonias agarrou nessas pontas do altar e conseguiu misericórdia com que Salomão não destruísse numa situação dessa. Então esse altar é um lugar também de misericórdia, né? Então é em Jesus que os nossos pecados são perdoados. Só há um caminho de salvação, Jesus Cristo, né? Esse altar nos fala de 4 situações. Fala da propiciação. Que o Senhor, ao entregar sua vida por nós também na cruz, como representado por esse altar, o que acontece? Ele nos aplaca da ira de Deus, né? Ele satisfez a justiça de Deus. Então esse altar nos fala da propiciação. Fala também, como já falei, da substituição, né? Alguém morre no lugar de alguém. O inocente morre no lugar do culpado. Foi o que aconteceu por nós na cruz do Calvário. Nos fala também da reconciliação. O Senhor Jesus, ao entregar sua vida, nos reconciliou com Deus. Já estamos em paz com Deus, né? Por isso que aquele véu do Santo dos Santos, quando o Senhor Jesus morreu, foi rompido, né? Ele fez essa reparação, nos aproximou com Deus, nos reconciliou com Deus. Podemos chegar diante de Deus hoje com liberdade, né? Com graça, orar, invocar o seu nome, e em nome do Senhor Jesus somos recebidos, somos ouvidos, somos atendidos, somos perdoados. Esse altar também nos fala dessa entrega. Esse altar nos fala da redenção. Qual a redenção? Jesus pagou a dívida do pecado. Jesus pagou a cédula que nos condenava por causa do pecado. Então fala da redenção. E o resultado dessa redenção é que ele nos tirou da escravidão do pecado e da morte, e da escravidão de Satanás também. Hoje estamos livres, ele não pode nos tocar. Então, esse altar do holocausto, que está logo após a entrada do tabernáculo, amado, aponta para a cruz de Cristo, para Jesus Cristo, a entrega única e suficiente e exclusivo do nosso amado Salvador. Enquanto ele não veio,
esse altar, esse tabernáculo cumpriu a sua função, mas vindo aquilo que é perfeito, vindo o Senhor que é perfeito, e entregando a sua vida. Ninguém tirou a vida dele, mas diz a Escritura que ele entregou espontaneamente a sua vida, né, para nos resgatar da morte eterna, e assim a justiça de Deus foi feita. Esse altar era de madeira de acácia, falando da perfeita humanidade de Cristo, mas era revestido de bronze, dizendo: Deus é justiça, Deus fará justiça, e precisa ser reparado. O pecado não vai ser deixado de lado, mas não vai ser feito pouco caso do pecado, mas o pecado tem que ser reparado, restaurado. Então, esse bronze nos fala disso. Por isso que esse altar, ele era revestido de bronze, não é? Então, amado, nós temos nesse altar a misericórdia de Deus, porque aponta para a cruz de Cristo. Veio que era perfeito, e o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Hoje, quem recebe a Cristo está livre, está liberto da condenação eterna, está livre dos seus pecados. Então é só viver entregando e pedindo perdão dia após dia, que o Senhor vai libertando, vai perdoando, e nós ficamos sempre preparados para a hora que o Senhor se manifestar. Nós podemos estar preparados para subir com Ele para o seu reino. Então, Deus te abençoe, um bom dia, um bom domingo, que você possa, nesse dia, adorar o Senhor de todo o seu coração. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos dá e por poder meditar, olhando que esse altar ali no tabernáculo representa, assim, já apontava que haveria um sacrifício perfeito, do qual não só cobriria os nossos pecados, mas nos perdoaria por completo dos nossos pecados. Ficaríamos completamente livres, Senhor, e passaríamos a ser chamados teus filhos, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor, por tão grande entrega nessa cruz, pelos nossos pecados, para resgatar a nossa vida, para nos aproximar de Deus, para nos reconciliar com Deus. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou com tão grande amor, e nos amou primeiro, e teve essa iniciativa de não nos deixar condenados e perdidos, mas de nos resgatar, para que um dia possamos estar na tua casa. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, um bom dia para você, um bom culto nessa noite. Que Deus te abençoe.